com o Edmilson, era fazer um resumão do que a gente viu na aula até agora. A Júlia estando aí não pode mentir, eu ia falar que a gente fez mais coisas, mas não vai dar. Até para contextualizar um pouco também, assim, porque a minha ideia é que quando o Edmilson viesse, a gente tivesse tido tempo de lidar com alguns assuntos que a gente não cobriu na matéria. Eu vou tentar explicar um pouco por que eu acho que isso aconteceu e, enfim, fazer que nem cena mesmo de vai começar a temporada nova de seriado, que passa várias coisas que você não sabe muito bem o que elas querem dizer, porque você está vendo fora de contexto, mas pode parecer que muita coisa aconteceu, que você perdeu. Então, quem se interessar, o curso está disponível todas as aulas online, com material visual que acompanhou. A única coisa que não tem disponível são os filmes, pedacinhos de filme e tal, mas tem indicado qual é, então é fácil procurar também para quem quiser. A ideia da disciplina, na verdade, foi dividir o curso em 3 partes, sendo que a gente só cobriu 2, de fato, de um jeito que foi um pouco diferente do planejado. A ideia era a primeira parte, se centrar em cima da maneira como a arte, de maneira direta ou indireta, por prescrição de projetos políticos, por exemplo, na União Soviética, ou não, tentou se haver com alguma coisa que estivesse ligada à complexidade econômica, social. Então, seja, por exemplo, no cinema Hollywood, onde você vai ver filmes sobre crise, por exemplo, filmes que acontecem durante a crise de 2008 ou alguma coisa assim, de que maneira e que recursos formais eles tinham ou não tinham para tentar colocar em jogo forças que não eram tão facilmente transformadas em pessoas agindo sobre as outras. Então, a primeira parte do curso foi sobre essa representação estética da complexidade econômica. A segunda parte foi uma inversão, então, em vez de a gente perguntar como é que a arte representa, que tipo de recursos formais que a gente encontra, tocam de alguma maneira um tipo de problemática que a economia política coloca para a representação. Depois foi o inverso, foi que tipo de recurso estético, que tipo de teoria da representação está em jogo dentro de alguns autores importantes da economia política clássica, principalmente Kesner, Smith, depois Marx, dentro da teoria de modelagem econômica e tal. E aí, terceira parte do curso que a gente não chegou, que era o que esclarecia um pouco, eu acho, algum do impasse que a gente encontrou no curso, uma coisa que foi muito debatida, assim, depois apareceu nos trabalhos também, foi a validade ou não de tratar desse assunto, mapeamento, visualização da economia, através da arte, dado que um artista, ou pelo menos uma parte dos artistas, não estão preocupados, talvez nem precisassem se preocupar com fazer essa ponte entre esses dois universos, desde como modelagem social e arte, enfim, estética de mais amplo, necessariamente tem que se ligar. A terceira parte do curso era para ser mais sobre por que esse pacto se estabeleceu no último momento, porque de alguma maneira isso tornou uma prerrogativa de alguns projetos artísticos fazer isso de propósito. Você vai ter artistas com crédito, pessoas assim, que estão evidentemente preocupadas com colocar no teatro, colocar na música, colocar no cinema, alguma coisa que ensina a ver melhor o mundo social, ensina você a se posicionar no universo político. Por que isso aconteceu e quais são os limites para esse pacto, de modo que outras coisas teriam que ser capazes, talvez, de assumir essa tarefa no momento que a organização social ela não necessariamente é compatível com os recursos que talvez sejam adequados ao mundo artístico. A ideia no final do curso era explorar uma parte da pesquisa mais avançada que eu estou fazendo, que é a ideia de que a própria estrutura das organizações coletivas na política são assim, instanciações mais adequadas do modelo da complexidade social do que aparatos artificiais formais que aparecem mais dentro do universo ativo. Mas a gente não chegou a cobrir isso, então a questão onde a gente poderia separar um pouco essa interlocução estética e econômica política e separar isso um pouco da relação entre arte e política, a gente não chegou a tratar. A ideia do curso era cobrir não todas essas perguntas, mas perguntas desse tipo, só para vocês terem uma ideia assim, do que estava guiando a maneira como eu organizei essas exposições. Então, por exemplo, o que significa e como que se faz para reduzir a complexidade do mundo à escala individual? O que isso significa representar a complexidade do mundo na nossa escala? Aí a gente estava discutindo, por exemplo, com a maneira como vai cada vez mais se esgarçando, digamos assim,
espécie de tamanho do mundo da vida das pessoas, o tamanho do mundo que você conhece, consegue descrever mais ou menos, representar para você, por exemplo, o tamanho da sua cidade, como você representa ela na sua cabeça, o universo onde suas relações se estendem e o universo da estrutura social das quais essas relações dependem para existir. Então, a gente viu mais ou menos como que no século XVIII, século XX, o tamanho do mundo de um indivíduo, o tamanho do mundo do qual o indivíduo depende, vai se esgarçando de uma maneira que fica cada vez mais difícil você desfazer essa disjunção ou bolar recursos que permitam você projetar uma coisa na outra. Então, qual é a relação entre a história dos meios de representação e a história da expansão da economia no mundo? Então, de que maneira os desafios de representação estética, por exemplo, o movimento de realismo, Wagner, realismo na Europa, depois modernismo, outras tendências de vanguarda, de que maneira a trajetória de como essas coisas vão mudando respondem também à maneira como essa disjunção, o tamanho da vida de uma pessoa e o tamanho do mundo social dessa pessoa. Por que parece que quanto mais essa disjunção foi aumentando, mais os desafios das vanguardas, os desafios dos processos, dos movimentos estéticos refletiam de alguma forma. A relação entre a capacidade de tornar sensível as relações econômicas e a capacidade de conceber seu espaço causal, ou seja, você ser capaz de visualizar de alguma maneira, tornar sensível em algum sentido o espaço, esse espaço meio abstrato das relações sociais no aspecto. Isso tem uma relação, essa dimensão estética tem uma relação com a dimensão epistemológica. Se você consegue, sem nenhum recurso à visualização de qualquer ordem, seja ela um modelo formal, matemático, por exemplo, ou diagrama, como o William Playfair, esses caras que desenvolveram os nossos séculos. Sem isso, é possível você conceber o tipo de espaço causal e qual é o tipo de causalidade que você está lidando nesse espaço. E, por fim, que tipo de realidade tem os fenômenos de grande escala? Esses fenômenos que você não consegue reduzir eles de volta à nossa escala de uma maneira, por mais que a gente fale que eles são produto da interação entre as pessoas. Essa segunda natureza, essa coisa que tem um tamanho, de tempo diferente, de espaço diferente, que realidade isso tem em relação à realidade interpessoal? Então, esse foi o tipo de coisa que estava por trás da maneira que, no momento que a gente estava olhando uma série de pedaços de filme, de algumas obras de arte visual e tal. Eu fiz um recorte que segue um livro específico, que faz uma escolha deliberada para procurar respostas e fazer um mapeamento disso no cinema americano, justificado na ideia de que, bem, é um cinema produzido numa cultura que dá um lugar privilegiado para a realidade econômica, assim, os valores sociais passam diretamente por um certo posicionamento em relação à economia, se fala muito disso. Depois, o cinema, porque o cinema tem uma relação mais íntima entre o modo como o cinema é produzido e o mundo no qual o cinema está inserido, já está falando. As próprias relações de produção do cinema se parecem muito com as relações. E segue de maneira muito íntima com as transformações de modo de articulação, primeiro como se organiza e tal. E terceiro, os Estados Unidos, de uma maneira ou de outra, é um polo central. Então, eu achei que era aceitável a gente focar no cinema americano, porque ali está em jogo de uma maneira mais do que só um representante geral desse negócio, claro que não é exaustivo, mas também era o foco do livro que a gente estava usando de base. Então, primeiro a gente descobriu esse negócio, depois a gente foi para um outro tipo de pergunta, que é muito ligado a isso. Por exemplo, qual a estratégia estética subjacente ao mapeamento das relações sociais pela economia política? Então, que tipo de maneira de ver o todo social está em jogo dos primeiros momentos que vão passar do mercantilismo para os fisiocráticos? De que maneira diferente eles passaram a ver o mundo para poder pensar o todo social, na maneira como eles pensam que tipo de interação entre a mãe terra e o trabalho que fertiliza a terra, tipo de relação onde começa a conceber a riqueza como alguma coisa que pode nascer do território, não simplesmente da pilhagem e tal. Que tipo de maneira de que maneira essa própria teoria econômica, o nascimento da economia nacional, ensina a gente a ver uma comunidade, um território de uma maneira nova. Onde vai parar o tema do sublime, da transcendência, na maneira, no momento que a complexidade social pode ser pensada como uma coisa que acontece de forma imanente numa formação social? Então, de que maneira o próprio certo problema da estética, como o lugar do sublime, incomensuravelmente grande, daquilo que está para fora do mundo e só dá um alô para a gente meio negativo,
De que maneira a gente passa a pensar isso no momento em que a própria economia vai começar a pensar a relação de imanência e transcendência como algo historicamente determinado? Existe uma disjunção entre o pessoal, o imediato e a organização das relações econômicas que está dentro do mundo, apesar de não ter essa disjunção. Então, de que maneira esses temas vão ser pensados? Como que a estética e a matemática se relacionam na modelagem econômica? Que papel, até onde é o papel da matemática na modelagem econômica não é permitir visualização e não apenas de importar para a matemática, para a economia, um método científico. Qual o papel da cognição do todo social por parte dos agentes econômicos na dinâmica social e econômica? Ou seja, de que maneira ser capaz de pensar, ou ver, ou representar para si mesmo, tornar sensível para si mesmo algo do todo social influi na teoria dos agentes econômicos? Então, de novo, você vê, agora não é só a pergunta de como que a gente aprende a ver como o todo social, a formação social capitalista aparece e que ferramentas estéticas a gente tem para representar isso para a gente, mas como dentro da economia, o problema de fazer ver a economia interage com a própria dinâmica do planeta. Essa terceira parte que a gente não lidou teria a ver com questões do tipo de que maneira esse mapeamento cognitivo auxilia, não auxilia, atrapalha, influi na intervenção política. Qual é a relação entre as formas de mapeamento cognitivo de uma dada época e a subjetividade política daquela época, a maneira como ela vai conceber os pontos de intervenção que são eficazes e não são, como que ela vai conceber o que é uma intervenção que é avaliada como tendo sucesso ou não tendo sucesso. E por fim, é possível você construir um dispositivo de mapeamento, ou seja, o único ponto de síntese possível para mapear o mundo é esse, com o qual a gente nasceu, que é a cachola, ou é possível você construir artificialmente um dispositivo que mapeia a realidade social de outra forma. Enfim, o que isso significa? Esses três temas aí, a princípio a gente vai tratar com 3 textos particulares, esse livro, Cartografia do Absoluto, esse outro chamado, é um texto de umas 40 páginas, Visualizando o Capital, da Susan Brook-Moss, e no fim a gente vai voltar para o texto original, que meio que é a base dos dois, que chama Mapeamento Cognitivo, um texto de 10 páginas, onde o Frederick Jameson apresenta esse projeto, fala, olha, isso aqui é uma coisa que não existe, mas teria que existir. Ele é uma ideia de mobilizar a arte para uma função que hoje em dia é uma função secundária, que é a função não tanto de mover ou de dar prazer, mas a função de ensinar. Essa função didática tem um papel que é mais óbvio hoje na política da necessidade, quanto mais a gente não sabe mais o que é o capitalismo, mais complexo fica o problema de saber ver, ou querer ver, ou que ferramentas a gente tem para ver, e como isso influi na nossa capacidade de fazer política. E a ideia era a gente criticar a posição do Jameson, usando outras ferramentas, para dizer que ele tem uma série de pressupostos que vêm da posição que ele tem teórica. O Jameson está influenciado pelo Sartre, pela fenomenologia, muito fortemente, pela teoria literária, muito forte. Então, a ideia para ele que o mapeamento cognitivo poderia ser feito por qualquer outra coisa que não a arte, e não feito para qualquer outra coisa que não o sujeito da consciência, em certo sentido, não passa muito para ele. Para ele, no fim das contas, não tem que aparecer para o sujeito, tal como a fenomenologia define. Então, quando perguntado no final da apresentação dele por que isso era uma tarefa para a arte, não para a ciência social, por exemplo, que não era uma continuação, por exemplo, da imaginação social do Mills, coisas assim, ele responde que não, que ciência lida com um mundo que não tem sujeito. Ciência fala para ninguém em particular. O meu problema é como que os temas da ciência vão aparecer para sujeitos particulares, dentro de um contexto particular, está mais no campo na divisão do cérebro, da ideologia do que no campo da ciência. E, de fato, um dos efeitos que essa teoria toda tem é mudar um pouco, ele incrementa o que seria um problema da alienação da ideologia. Ele pega a teoria da ideologia do Husserl, a ideia de que a ideologia é a representação imaginária das relações reais de existência, né? Indivíduo com suas relações. Indivíduo com suas relações reais de existência. E fala assim, bem, mas tem ali um twist. Ele vai num autor do urbanismo chamado Kevin Lynch, e o Kevin Lynch, ele tem uma teoria da alienação, que é uma teoria gradativa da alienação, qualitativa. Diversas maneiras de você se alienar no espaço urbano. Por exemplo, todo mundo chegou aqui na rua, você perguntar para cada um, vocês sabem para onde vocês passaram, o que tinha para onde vocês passaram, onde da rua, o que aconteceu naquela rua, porque cada um tem um mapa mental, mais ou menos, do espaço diferente. Dependendo do mapa mental que você tem mais ou menos liberdade de se movimentar naquele espaço. Você conhece mais ou menos um
número de variáveis que você vai ter que lidar se você for andar pela cidade. O Kevin Lynch vai chamar de alienação, ele que inclusive traz até o termo mapeamento cognitivo, numa linha de pobreza. Você pode ter um mapeamento mais pobre, com menos informação, ou mais rico, com mais informação sobre o espaço. Então, quando você fala em relação imaginária, o Frederick James vai falar, tudo bem que é imaginário, mas a pergunta é se o imaginário pode ser mais pobre ou mais rico. Ele pode mapear mais ou menos, ele pode incluir mais ou menos informação. Ele pode ser um imaginário onde, de fato, tem alguém por trás das cortinas, puxa o fiozinho de todas as coisas inexplicáveis, de modo que você não aprende nada sobre esse fenômeno. Ou ele pode ser um imaginário extremamente rico, com uma beca de informação. Isso é você para fazer a pergunta? Você tá não, eu estou instalando minha montadora. Tá. Também qualquer coisa você interrompe. Então tem uma vantagem aí que dá para entender que todo esse papo recai no fim das contas uma maneira de enriquecer o que diabos quer dizer o imaginário, nessas relações imaginárias, uma relação global. Assim, não vou entrar nos detalhes, mas a gente cobriu muita coisa no curso. Primeira parte foi então o livro do Toscano, desse Jeff Kinkle, que é um desenvolvimento em cima do texto do James, em que eles vão tentar fazer uma espécie de mapeamento do mapeamento cognitivo, uma espécie de tipografia, psicologia, de maneiras como isso foi feito no século XX, seja no cinema pipoca, seja no cinema engajado politicamente, seja no cinema que tinha a pretensão explícita de fazer ver as relações de trabalho numa economia socialista, soviética, que as pessoas não podem estar alienadas da maneira como o trabalho tem relação com o outro. Então, como a gente vai ver alguns filmes do Vertov e tal. E eles tentam fazer, então, o tempo todo essa relação entre o problema da geografia, crítica, o problema da representação do capitalismo, o problema de como isso entra em diversos projetos políticos. Então, a gente cobriu, assim, muito rapidamente, problemas em relação à disjunção entre escalas sociais, ela não necessariamente é transitiva com a outra, as coisas que explicam, os conceitos que fazem sentido para organizar uma escala de interação social não necessariamente são transitivos com a maneira como as coisas funcionam em escalas macro. Discutimos o que é o mapeamento cognitivo, essa concepção de alienação como uma espécie de pobreza imaginária, não só como uma operação de uma só qualidade. Falando sobre a virada cartográfica na arte, como a cartografia vai dando cada vez mais espaço para uma tendência nas artes visuais, muito ligada ao problema de mapear relações de poder, mapear por onde passa a logística do Estado, mapear, enfim, mapas afetivos da cidade. Assim. Discutimos de que maneira a gênese dos diagramas econômicos segue junto com o desenvolvimento da economia política clássica do século XIX. Discutimos o problema, uma espécie de história do sublime, desde o Lucrécio, aí a maneira como o sublime vai aparecer um pouquinho no Kant, discutindo depois o problema dessa ideia que o Toscano sugere, de que se o sublime antes era um problema de como que há um naufrágio para o espectador, né? O Lucrécio vai falar da ideia de estar no bem bom ali na praia e ver um navio naufragar no mar revoltoso, cria uma situação em que esse tipo de contemplação de uma catástrofe te coloca numa posição especial de contemplação. Tá? Tem alguma coisa a ver com a origem da filosofia. Depois, a gente vai ver o tema aparecer no Francis Bacon e outros autores, sugerindo que é um naufrágio, a modernidade cria um naufrágio sem espectador, que agora a gente está dentro do barco, e o barco naufraga com a gente junto, então tem uma teoria da civilização, se a ciência sobrevive ou não sobrevive à sua civilização, se a gente é capaz de se ancorar em alguma coisa firme. Esse tema vai aparecer, por exemplo, no Nietzsche, a ideia de que acabou essa coisa de a gente estar no cais, agora todo mundo no barco, o oceano infinito, e agora vamos pro pau. Né? Assim, estamos lançados no progresso, se der errado vai todo mundo junto pro buraco. E eles propõem uma terceira categoria, que é a ideia do naufrágio do espectador, ou seja, a coisa vai bem, o barco está bem, o problema é que a gente não consegue mais acompanhar, a gente não é um espectador para essa navegação. Ou seja, o que naufraga não é mais o barco na frente da praia, nem o barco em que a gente está junto, vai todo mundo no buraco, é que por mais que não haja naufrágio em algum sentido, a coisa vai andando, a gente como espectador é que naufraga. É impossível você visualizar o que está acontecendo. Né? Não é impensável que a coisa acabe, o impensável é a coisa continuando.
discutindo outras estratégias de representação à luz dessa dificuldade de visualizar o produto social. Estratégia tipo o uso da prosopopeia, o exemplo melhor que ele lembrei outro dia era o Transformers, talvez seja sempre a pôr a mercadoria para falar, não por ela vindo do outro mundo para falar. Mas enfim, prosopopeia. Os caminhões, tipo, fabricados nas casas humanas e veremos do outro mundo. Pois é. Não, isso é explicado. Eu vi conceito. Eu vi, sim, no desenho não. Eu sei, tem uma matéria inteira, no próximo semestre vai ser Transformers, de matéria cognitivo. Tem ainda um ponto interessante que o Transformers acho que inaugurou no cinema recente de Hollywood, essa coisa da escala. Realmente a luta acontece num outro nível, as pessoas são desse tamanho, elas ficam olhando, não tem Tem a continuidade também do ponto da tela onde acontece a ação do corte, pula pra cá e pra lá, você não sabe Cara, matéria, cara, eu e você, semestre que vem, do desenho ao filme. Pô, vai passar para o desenho, na verdade. Então, você pega a parte do desenho, eu pego o filme e inscrições já abertas semestre. Discutir o problema da transparência, o lugar da transparência dessa complexidade para certas propostas dentro do mundo soviético, tanto na arte quanto na economia planificada. Discutimos, enfim, tanta coisa que eu nem sei. Bem, uma coisa que a gente também chegou muito importante foi as maneiras como uma das tendências mais clássicas de resolução desses problemas é você diminuir as coisas para a escala pessoal, dramatizar o problema da complexidade no nível da interação entre a intenção de alguns agentes. Então, a maior parte dos filmes sobre crise vai focar naquele cara que frauda o sistema porque ele é malvado em algum lugar, e o efeito que ele tem sobre uma família, o desvio do dinheiro, né? Por que o dinheiro sujo é mais fácil de seguir que o dinheiro que a princípio, teoricamente, não está fazendo nada de legal, né? Então, por que parece que tem que realmente atingir aquela coisa do dinheiro que é roubado do banco, e aí dá aquele splash de tinta, né? E aí você consegue saber durante o filme se é o dinheiro roubado que você está vendo ou não. Né? Parece que esse é o princípio epistêmico do cinema mais forte nos filmes que tem uma coisa a ver com a economia. Se o dinheiro não é atingido com sangue, com tinta, uma maleta específica, com alguma coisa específica, tipo, você não sabe o que significa seguir o dinheiro. É difícil construir a narrativa com o dinheiro dessa ordem, né? Por que e terminando a discussão do livro dele com temas ligados à logística. Por que a logística tem uma relação especial e difícil com a visibilidade? Porque parece que os circuitos logísticos, por serem cada vez mais univalentes, não servem para muitas coisas ao mesmo tempo. É um espaço cada vez mais afunilado para uma função só, ao mesmo tempo que ele é ultra esteticizado, ele realmente tende a ser cada vez mais geometrificado, uniformizado. Então ele se oferece a imagem de maneira quase absoluta, né? Grandes portos, os containers, mas, por outro lado, a própria visibilidade é uma espécie de empecilho para você saber o que você está vendo. Então a gente terminou a discussão do livro em torno disso. Foi uma hora ótima, porque o Caron então deu uma aula para a gente, que eu acho que foi assim, essencial. Depois a gente usou muito a aula dele no curso, que eu resumi de uma maneira totalmente não resumível. Caron, você podendo me corrigir? Tá, finge que foi isso então. Assim, as três coisas que a gente usou mais no curso da aula do Caron, o Caron fez uma apresentação muito maneira, que teve duas partes. Assim. Primeiro, ele discutiu com a gente algumas obras que ele criou, usando esse princípio do time stretching, que é uma maneira de você decupar o som e reconstruir o som, que permite que você mantenha o pitch, mantenha o tom e a estrutura harmônica da coisa, mas você estique ela numa escala de tempo que você não consegue mais escutar a relação entre a estrutura. Então imagina você escutar uma peça de piano, você escuta uma coisa, ela cria uma expectativa, você sabe o que vai vir depois, sabe que uma coisa você consegue perceber que uma coisa está encadeada na outra, né? Então você consegue preservar a sequência desses eventos musicais, mas você coloca eles numa duração que você não consegue mapear eles da mesma forma, fazer essa síntese, onde você sabe o que veio, você está pronto para ouvir a próxima coisa, encadeia uma coisa com a outra. Então cria uma espécie de junção entre o que você sabe que está acontecendo e o que você consegue escutar que está acontecendo. Então ele fez um trabalho longo, muito legal de mostrar algumas dessas peças, falar mais ou menos como é que esse time stretch funciona. E depois, na verdade, assim, foram três passos. Primeiro você discutiu um conceito de política desse Zalameia, né? O Zalameia faz uma cena que a gente usou várias vezes depois do curso. Ele fala assim: eu estava numa estação de metrô, numa cidade americana,
e tinha vários moradores de rua dormindo num corredor, um cheiro de mijo, não sei o quê. Eu passava ali todo dia. Um dia eu passei ali e eu vi aquela cena como se eu estivesse vendo uma espécie de pedra no rim de um sistema de fluxo de pessoas, né, um corpo, e aqueles moradores ali atravancando o caminho como se fosse uma espécie de pedra no rim de um sistema de circulação renal. E ele fala, essa hora em que eu passei de ver todos aqueles dados numa coisa só, essa transformação de ver aquilo como um aspecto, como se fosse tal coisa, para ele aquele é um gesto de uma espécie de instante que a coisa ganha um caráter político. Então, por que isso foi uma chave interessante para entender tanto o perfil do time stretch, que coloca, dificulta, né, começa a separar os eventos de tal maneira que você vê o trabalho que é ver aquilo como um todo, né? Por um lado, isso ajudou a gente a acompanhar o que o Carol apresentou para a gente dos experimentos musicais dele, e por outro também, depois ele mostrou como isso é útil para entender um método de trabalho de um filósofo que é super difícil de acompanhar, que é esse do Wittgenstein, que, por mais que a primeira fase da obra dele e a segunda sejam muito diferentes e tal, por exemplo, você olha os trabalhos dele em investigações filosóficas, você vê que ele dá muito exemplo, tem alguma coisa em comum entre um exemplo e o outro. Eu nunca sei falar assim, ele quer explicar isso, e aqui estão os exemplos que são os casos da coisa que ele está explicando. Parece que um exemplo pega um pedaço do caso, do problema. Outro exemplo pega um outro pedacinho, mas você não tem a impressão que as coisas formam um todo. Aí o cara pegou essa ideia do político como aspecto, e essa ideia de que às vezes a disjunção entre esses fragmentos de eventos requer um tipo de operação intelectual diferente para você ver o todo, e sugeriu que a mesma lógica desse como se está em jogo na maneira como os exemplos do Wittgenstein, esses exemplos são meio fragmentados, se relacionam com o que realmente está em jogo. Então, como se tivesse que pegar esse feixe de coisas, considerá-las como uma coisa só, que você nunca poderia generalizar por indução simples, dizer assim, se esse exemplo, aquele exemplo, então no total quer dizer isso aqui. Essa lógica do como se, como uma maneira de você passar de uma série de feixes de fragmentos que acontecem numa escala, vamos falar assim, para essa visão do aspecto geral da coisa, que não é dada em lugar nenhum em particular, né, foi uma coisa que a gente usou pra caramba depois do curso que referiu a Bessa. Então, assim, nesse primeiro pedaço do curso, a gente tirou 3 problemas gerais. Primeiro, acho que é o problema da escala. Eu coloquei aqui uma maneira que eu acho que dá uma ideia geral dos 2 desvios clássicos que a gente vê na representação do problema da complexidade, como desvios que, assim, mostram como é difícil lidar com o que é representar algo que tem uma escala de juntos. Né? Se a gente pensar por exemplo, o que está em jogo numa formação social, a complexidade do capitalismo, é que você tem ao mesmo tempo uma escala local e uma escala de situado, ambas históricas, né? Ao mesmo tempo elas são disjuntas. Uma coisa não reduz a outra, por outro lado, uma não está fora da história, os dois estão na história. Uma tendência para se resolver esse problema é falar assim, bem, se tem uma disjunção entre o local e o global, é porque o global está fora da história. Então você recai, você deslocaliza essa dimensão impessoal e sugere que ela é meio que ahistórica. Então você vai metaforizar como se o capitalismo fosse uma espécie de religião, o capital uma espécie de máquina que, por uma questão essencial, é capaz de reabsorver tudo, não precisa fazer nada, porque só no fim das contas você vai virar mais uma camiseta do Che Guevara, porque é uma máquina essência, enquanto um ontológico, ele absorve tudo e a gente fica nessa espécie de representação matriz do capitalismo, né? Que é você jogar o problema do global para fora do mundo, para a ontologia, para um nível mais essencial, uma coisa que é histórica e sempre foi assim, sempre será assim. A outra maneira de resolver o problema é dizer, cara, dado que é uma... Eu concordo que só é uma coisa histórica, né? Então, eu discordo do primeiro desvio. O primeiro desvio, ele fala assim, eu concordo que tem uma disjunção entre o local e o global, mas eu discordo que o global é histórico. Então o global passa a ser transcendental. A segunda versão que você pode falar é assim, eu discordo que tem uma disjunção entre o local e o global. Os dois são históricos, mas o global não tem junção com o local. Então se eu dramatizo o local, eu estou dramatizando o global. Então você vai representar os problemas sociais do capitalismo através da pessoalização, da dramatização das relações pessoais, das intenções das pessoas. Tá? Então seriam 2 maneiras de você se afastar do problema da escala. Uma maneira é você transcendentalizar, outra maneira é você reduzir. Sendo que o desafio que, pelo menos, esses autores estão propondo é que existe alguma coisa
cria um desafio formal, você não tem que dramatizar de maneira política, né? Mas, por exemplo, a gente pode acompanhar, o Carol deu para a gente a oportunidade de ver uma obra que faz as duas coisas, mantém no meio sem ter que cair para ele nos dois lados. Por um lado, ele produz para você uma disjunção entre o que você é capaz de escutar dos eventos e o que você é capaz de apreender da relação entre eles. Uma coisa não se reduz à outra. Por outro lado, não tem absolutamente nada aí de... Você consegue ver que tem outra coisa que você está tocando no sublime, que está fora do mundo, que está fora da história, está fora da construção artística, etc. e tal, e nem reduz isso à dimensão do sensível, imediato, de maneira nenhuma. Então, é uma maneira de ensinar você a escutar e não a ver necessariamente. Uma disjunção, onde os dois termos da disjunção, essas duas escalas, estão os dois dentro da história. Agora, dizer que essa obra, portanto, é uma obra que está contribuindo para a crítica do capitalismo é secundário. Outro problema com o qual a gente lidou foi o problema da logística. Tentar dar a entender que a relação que a logística tem com aquilo que transita em cima do suporte logístico é estranha, na maneira que o suporte material, né, a logística implica, por exemplo, na lógica militar, em você poder ocupar o terreno inimigo e fazer chegar mantimentos e coisas até um exército que está lutando lá. Com um porém a mais. Se você faz chegar comida, mantimento, remédio, não sei o quê, e você tem que atrapalhar a estratégia militar, a logística é ruim. A boa logística, ela cria um circuito e ela não determina o que é feito, né? Ela quer ao mesmo tempo fazer o suporte de uma loja e não participar da lógica que ela suporta. Então você quer que o exército pense a hora que ele vai avançar, voltar, fazer o que ele vai fazer, porque ele é um exército e não porque são pessoas com fome. Galera, a gente ataca amanhã, porque hoje o almoço tem que sair 2 horas, porque o frango só chegou agora. Isso é péssima logística. No cinema é a mesma coisa. Você quer que toda a logística é uma espécie de parasita essencial, sem o qual a lógica do filme, que tem que ser filmado na hora que está sol, na hora que não sei o que, na hora que a pessoa chega, não seria possível. Mas sem a logística, não existe aquela outra coisa. Então, ela é uma lógica que ela dá suporte, ela condiciona uma outra lógica que é independente dela e que você quer que apareça como autônomo. Daí porque a representação do capital é tão mais fácil, ou dos circuitos da tendência homogeneizante, dos circuitos da circulação de mercadorias, tende a obscurecer o tipo de suporte logístico que ela precisa, porque é um suporte tão mais funcional quanto menos ele participa daquilo que ele permite, né? Então, por exemplo, o exemplo que a gente ficou dando, você está no telefone, né? Você só percebe que o telefone tem um fio, que se ele passa perto de uma coisa, da interferência, ele não passa, quando fica ruim, né? O aspecto logístico da rede de comunicação, ele é feito para não aparecer, né? Ele é tão mais efetivo quanto menos ele participa da lógica da comunicação. Se tem um ruído no telefone, tem que ficar olá, aí você continua, olá, aí de novo, né? Interrompe a sua comunicação, ou seja, a lógica do suporte atrapalha a lógica da comunicação, ou interfere nela, a função logística não está bem realizada. Então, como é que você faz, como se torna visível uma coisa que é visível na medida em que ela se invisibiliza? Né? Você pode tornar ela visível não tratando ela como um problema logístico, mas para tornar visível a logística, que tipo de recurso você pode usar. Outra coisa que a gente discutiu, mas ficou em aberto, porque aqui esse é o tema da terceira parte do curso, era a questão da autonomia, da relação entre arte e política. Será que então a gente está discutindo aqui uma espécie de tarefa para a arte? Será que o que a gente está chamando de fazer ver é uma tarefa que cria uma nova relação entre a arte e a política? A arte agora tem uma tarefa tipo Brecht, de educar, uma pedagogia para a política, etc. E tal. Ou, por exemplo, como foi o exemplo que o cara está dando para a gente, ou o desafio formal de lidar com as dimensões de escala, não tem absolutamente nenhuma necessidade de ter um conteúdo político, ser motivado pela política. Não tem nada a ver com isso. O fato é que a gente mora num mundo que o tempo todo dá a ver, então dá a oportunidade de você se pôr desafios formais. Isso é um jogo em vários lugares. As pessoas se mobilizam pela dificuldade de pintar a água em movimento, porque não o capital circulando, também está em movimento. Não é porque é político, mas é porque é. Né? Então, de que maneira a gente poderia, ao mesmo tempo, admitir que a política e a arte podem partilhar de um material comum e, ao mesmo tempo, nossa maneira de esquematizar a relação entre as coisas,
abdicar completamente da ideia de que um campo pode servir de ideal para o outro, precisa aparecer como conteúdo para o outro. Tá? Então a gente ficou discutindo isso um pouco, mas isso ia entrar mais para frente, a gente não entrou nessa discussão diretamente. Só que eu fiz esse esqueminha para mostrar, diferenciando entre a ideia de alguma coisa que trabalha o material dentro do seu próprio campo e o ideal quando se pegasse desse material um princípio para reger o que é possível para o outro campo. Então, por exemplo, você pode pegar a política como um ideal para a arte, pode pegar a arte como um ideal para a política, mas as ideias seriam artísticas ou políticas, na medida que elas trabalham imanentemente dentro do seu lugar, com o recurso que der na telha, o que se sentir que, enfim, cabe ali. Né? O trânsito indistinto é um material, no mesmo mundo da onde a arte vai tirar o que ela quer fazer, é um mundo onde existe essas estruturas econômicas e tal. Se você consegue fazer algo com isso, não é um problema sério. Tem muita conversação sobre esse gráfico. Enfim, eu vou ir mais rápido agora, mas só para depois a gente fez, já que agora a gente chega realmente no que vai, assim, casar mais, contextualizar de maneira mais direta a apresentação do Paraná hoje, né? Com o texto da Book-Morse, a gente inverteu a ordem. A Book-Morse, ela tenta discutir de que maneira a constituição da ideia de uma economia nacional, a ideia de que você organiza o senso, a síntese social de um país, de um território, a partir da troca econômica, a maneira como essa prática se organiza, ao mesmo tempo que a teoria disso se organiza, o modo de ver o mundo a partir desse princípio se organiza. Quais são os pressupostos estéticos, os pressupostos representacionais dessa guinada na história? Então a gente discutiu algumas coisas em relação a como que as organizações se estruturam, empresas, comitês e coisas assim, de maneira diferente, dependendo de como as relações entre o Estado, corporações, capital, se dão em diferentes momentos. O que significa uma comunidade baseada no princípio associal, como a troca de mercadorias. Discutimos a metáfora do corpo social na antiguidade, atravessando toda aquela discussão sobre a soberania dos corpos do rei, todo aquele papo do Zé está cansado já, para chegar na ideia de que eu acho que é uma ideia que no texto só está implícito, mas que era onde eu queria chegar, que é que tem um momento em que não é simplesmente que o problema da representação, na soberania se esvazia, a gente tem um problema da democracia com o centro vazio, etc. Tem um pedaço da soberania que vai, se você quer ver o todo social, isso já não é mais feito através do aparato político, mas é feito através da economia política. Então, a gente analisou os textos do Kesner, do Smith e depois do Tim Marx, para ver de que maneira passa a ser o fato de que você olhar para um objeto, olhar para a abundância produtiva da divisão social do trabalho, por exemplo, do Smith, ali que você pode ver os efeitos da divisão social, é nas coisas que você pode ver o efeito da organização social. Em vez de você olhar para um soberano, e o soberano representa o todo social, e ele é dividido em dois corpos, o corpo físico dele e esse corpo sublime que ele encarna, de espelho do todo social, você olha para uma mercadoria e ela é dividida em duas, entre um corpo físico e um corpo social, o valor de troca, e esse valor é que está em relação com o todo de alguma maneira. Então não é só que a lógica da soberania continua na história da política e vai para a democracia, a gente continua no problema da representação política. É que a história da representação da soberania vem vindo no campo da soberania ligada à monarquia, ao rei, e de repente vai parar nas coisas. Que é um drama muito interessante no Kesner, o Smith nem tanto, mas porque é bem o ponto de passagem de dizer, meu querido rei, as coisas acontecem sozinhas ali, e você está só vendo, né? É uma espécie de cortar a cabeça do rei diferente da corte de cabeça da política francesa, por exemplo, de dizer o poder é vazio, qualquer um pode ocupar o poder. Uma coisa é dizer o lugar do monarca é vazio, o lugar do soberano é vazio. Outra coisa é dizer que o soberano só vê a economia acontecer. Ele pode taxar, ele tem que saber onde a riqueza é produzida, mas ele não interfere. Ele não é parte do circuito de produção de riqueza. Então ele está vendo de fora, é um espectador. Né? Aí o que a gente fez? A gente gastou um tempão, e foi a razão pela qual a gente não foi ler o Jameson, tentando entender qual é a teoria da representação que está em jogo nessa ideia. Né? O que significa dizer que não é que o mundo social aparece das pessoas para as pessoas,
né? Na medida em que a gente faz um pacto social, cede alguma coisa da nossa liberdade para um soberano, e quando a gente olha para ele, a gente vê o todo. O que acontece quando esse pacto é feito entre as mercadorias? Quando uma mercadoria olha para a outra, todas as mercadorias abdicam de um certo poder de representação para encarnar esse poder de representação numa mercadoria só, que é o dinheiro, né? O que significa isso para a teoria da representação? Quais são os dilemas que isso produz? Então a gente leu alguns capítulos do Capital, basicamente ali no comecinho do volume 1, para mostrar em que sentido essa teoria da representação talvez seja a razão pela qual tem um desafio tão grande aqueles problemas de estética que a gente estava vendo lá no começo, né? Por que essa ideia de que a lógica mínima da forma do valor, ela cria uma relação entre o que é representado e a representação que é tão paradoxal, né? Por exemplo, você pensar que você vai escolher um máximo de valor de uso formal, você vai olhar para as coisas que estão no mundo, você vai escolher como aquilo que melhor serve de suporte para a forma equivalente, universal, aquela coisa cujas propriedades concretas imitam uma propriedade abstrata, né? Não é o inverso, você pegar as palavras que melhor convocam alguma coisa concreta que é inefável ali, que a gente não chega no concreto. Ao contrário, tem alguma coisa que não tem realização concreta, o valor, o número, pura quantidade. Você vai olhar para as coisas, na realidade, como o ouro, o papel, a numericidade numa lista, não sei o quê, e procurar aquela coisa que é a melhor metáfora no seu corpo de uma coisa que não existe diretamente, né? Então, é diferente, por exemplo, você dizer a gente escolheu o ouro para ser moeda porque ele parece o sol. O sol é uma coisa muito importante no nosso mundo. Outra coisa é você dizer a gente escolheu o ouro para ser moeda porque ele parece um número. O que quer dizer parecer um número? Né? É uma coisa que na sua materialidade está imitando uma coisa que não tem corpo, né, no sentido igual. Então, essa maneira, esses dois desafios, a ideia de que as mercadorias não aparecem para nós como valor, elas aparecem para elas mesmas. Então, já mostra que o lugar para onde a soberania está apontando é o contrário. Em vez da soberania aparecer para nós, ela conversa com uma outra coisa, não conversa com nós. Né? E depois, a ideia de que a teoria da representação na dinâmica econômica é de tal maneira que o concreto é uma metáfora do abstrato, não o abstrato é uma metáfora do concreto. O que quer dizer essas duas coisas? Esse tipo de desafio, não político, no sentido de uma lógica de representação mais geral, que a gente está colocando para quem tem interesse em lidar com todos aqueles problemas que a gente estava vendo antes. Então, a gente ia tratar na terceira parte da dimensão política desse problema, né? E a pergunta ia ser, será que essa teoria da representação, será que esse desafio da dinâmica social não implica também que a gente refaça o problema do Jameson de outra forma? Será que essa ideia de mapeamento cognitivo, ela é um problema, tudo bem que essas dinâmicas complexas estão no mundo e os artistas estão no mesmo mundo, a galera está envolvida com a política. Mas será que isso significa que a arte tem qualquer coisa a ver com isso? Não era melhor nem fazer uma pesquisa desse tema dentro da arte e simplesmente buscar outras maneiras através da ciência social, modelagem matemática, de lidar com essa valorização? Será que a maneira de fazer essa passagem que o Jameson está falando de tudo bem que existem teorias importantes para ajudar a gente a visualizar uma sociedade tão complexa, mas eu não quero essa teoria para ninguém, eu quero essa teoria para indivíduos particulares, situações particulares, na medida que ela vai ser agenciável politicamente, ela vai se transformar num critério de invenção, mas será que isso significa, o fato dela ser para pessoas específicas, significa que ela tem que ser para a consciência dessas pessoas? Como é que essas coisas se relacionam? Então, o mapeamento cognitivo é sempre para uma consciência, ele sempre para o indivíduo. Segundo, qual é a relação entre os sistemas de representação que esse mapeamento cognitivo implica? Né? Por exemplo, essa modelagem ela implica a coisa sendo modelada, o modelo e o intérprete desse modelo. Então, por exemplo, o problema da representação psíquica, que quer dizer você se sentir compatível com aquilo que você está modelando, você caber no mundo que você modela, né? O problema formal, no sentido do modelo artificial que você está criando para capturar informação sobre esse mundo, e o sistema de representação na medida que a dinâmica social está tentando capturar também é organizado de alguma maneira. Então, de que maneira esses três sistemas se relacionam, a gente já vê isso, e no fim das contas a gente já cai na questão mais imediata política, que é qual a relação entre você fazer o mapeamento da realidade, entender onde você intervém, onde você não intervém, e saber medir de uma maneira avaliar o que aconteceu com a sua intervenção. Né? Por exemplo, o que é intervir
por exemplo, numa obra de arte que a escala dela é incompatível com você avaliar individualmente ou imediatamente o que você fez quando você interveio. Então a coisa acontece em outra escala. Então a gente ia terminar o curso nessa linha. Essas coisas aí ficaram para o bar e outros momentos das nossas vidas que não houve no curso. Foi para melhor, certamente, teria sido ainda mais confuso do que já foi se tivesse tido tudo isso. Enfim, o melhor eu parar aqui mesmo. O Edmilson foi super generoso de aceitar e fazer aqui a nossa aula de encerramento. Vou aproveitar aqui antes de apresentar e passar a palavra para ele, só para sugerir vocês também assim. Ele lançou esse livro, eu trouxe aqui o livro dele, o Finanças Digitalizadas, que é um livro que não dá para chamar nada de sucesso nesse tema, dizer que fez sucesso, mas assim, foi super bem recebido. Foi agora publicado em inglês também, o livro pela Brill. Bem, vou deixar aí a explicação, vou ler em voz alta, que já está escrito na tela, mas além de todas essas grandes qualificações que tem aí do Edmilson, eu e ele, a gente já debate junto há muito tempo, então agora com o projeto de escrever um livro junto baseado num debate que a gente vem tendo há muito tempo, sobre as esquerdas do Brasil, e que algo está acontecendo, não deixa de ter muito a ver com o assunto da matéria, até de algumas categorias que sejam a mapear certas dinâmicas que estão funcionando, com a preocupação de que a maneira como esse mapeamento é feito possa caber dentro do campo que ele está mapeando, ou seja, não é uma espécie de sociologia da esquerda para ninguém, ela é feita para uma intervenção dentro desse campo. Então, a gente tem que ver qual é a melhor maneira de apresentar. Aí não à toa a gente acabou em falar de teatro, tem que pensar nisso, né? Gênero teatral, porque enfim, o prédio já sabia que o gênero do teatro e a escala da duração das coisas tem muito a ver, a escala da comédia, a escala da tragédia, a diferença da escala do épico, etc. Então é engraçado que a gente, sem querer, acabou caindo aí. Eu vou passar a palavra para ele, sugiro muito que quem tiver interesse depois vá no site dele, que tem muito material dele lá, que isso publica loucamente, infelizmente. Enfim, vou passar a palavra para ele, depois que você vai apertando o botão. Boa tarde a todos e a todas vocês. É um prazer enorme, enfim, poder estar aqui. Agradeço à disciplina, especialmente ao Gabriel pela oportunidade de estar aqui, a todos os integrantes do SEI também. A gente vai participar de outras atividades nos próximos dias. Algumas das coisas que eu vou falar aqui vão estar vinculadas às coisas que eu vou falar amanhã, nas atividades, na atividade de amanhã. Então, já gostaria de agradecer de antemão aí a paciência, a disposição de vocês de ouvir, a presença e, uma vez mais, a generosidade de possibilitar que eu estivesse aqui para fazer essa discussão. Olha, realmente um tema muito difícil para mim, vocês devem imaginar. Quando o Gabriel me fez esse convite, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou dizer? O que eu tenho para dizer a esse respeito? Né? Muito pouco. Então eu vou me recolher a posição de apresentar de alguma forma como esse problema, que é o problema da disciplina, apareceu no meu fazer de investigação nas minhas últimas pesquisas e nessa pesquisa que foi transformada em livro em particular. É um problema que apareceu de maneira muito objetiva na dimensão epistemológica para mim. Naturalmente ele é um problema também estético, como a disciplina deixa claro. Então eu vou trazer para vocês, basicamente, tentar apontar como esse problema me apareceu e, quem sabe, a partir daí, retirar algumas consequências que possam ser úteis para a reflexão que a disciplina propõe e para as questões que, eventualmente, tenham surgido e aparecido ao longo dessa discussão. Eu certamente posso dizer coisas que já foram ditas, que vão ser repetitivas, redundantes, talvez pouco elucidativas, mas eu peço a paciência de vocês porque, a respeito dessa excelente explicação que o Gabriel deu, eu não acompanhei a disciplina, então certamente algumas lacunas aí vão aparecer e algumas redundâncias, né? O título da apresentação, para tentar então produzir esse diálogo com a problemática que é trazida pela disciplina, é esse, né? Complexidade e incerteza, finança no e contra o espaço-tempo. Talvez esteja sendo muito benevolente comigo mesmo, mas eu acho que o título já aponta, né, já é um pouco autoevidente
no seu diálogo com algumas das questões que a disciplina propõe. Acho que o primeiro ponto a colocar, então, se a gente, eu estou falando que o título abre um diálogo direto com o que penso eu ter sido debatido pela disciplina, então elucidando do que trata diretamente, né, literalmente o título. Por que complexidade e incerteza e por que finança no encontro espaço-tempo. Complexidade e incerteza se devem, como a gente vai ver, não apenas à aceleração que as novas formas de circulação da finança, aquilo que eu chamei de finança digitalizada, já vou detalhar, ocorre, mas sobretudo à plasticidade da reconfiguração dos circuitos de capital frente ao papel do crédito, de um lado, das finanças como um todo, e do desenvolvimento tecnológico, ou, para dizer de uma maneira mais específica, da aplicação tecnológica da ciência, né? De outro lado. Então, quer dizer, essas duas dimensões são ao mesmo tempo fontes de expansão contínua do capitalismo, como a gente sabe, e fontes, certamente, de instabilidade e de crise frente aos limites autoimpostos pelo seu próprio desenvolvimento. Enfim, aqui eu não estou dizendo nenhuma grande novidade, basta a gente pensar nisso na redução do trabalho vivo, como dizia o Marx, a uma base ínfima, a partir do desenvolvimento e da aplicação tecnológica da ciência, a sobreacumulação, a tendência da queda da taxa de lucro, quer dizer, um conjunto de tendências que apontam para essa constante retirada da própria base de reprodução do capitalismo sob seus pés, né? A pobreza, a desigualdade, enfim, tantos outros processos. Quer dizer, ao mesmo tempo que o crédito, e, portanto, de um lado, o crédito das finanças e a aplicação tecnológica da ciência ou o desenvolvimento tecnológico são partes desse problema, né, produzem esse problema, elas também são as pré-condições dentro do capitalismo para a sua superação, né, dentro de uma chave contraditória, como é típico do Marx, e a gente já conhece esse modo de trabalho, não estou dizendo nenhuma novidade. Com isso já começa a ficar um pouco claro, e eu vou tratar longamente desse breve esquema que eu acabei de trazer aqui agora para falar por que eu estou falando de complexidade e de incerteza. Amanhã vou tratar dessa correlação entre crédito e finança de um lado e desenvolvimento tecnológico, aplicação tecnológica da ciência do outro. Vou discutir as consequências disso e de que maneira isso tem a ver, está vinculado ao problema da superação do capitalismo, né? O que eu chamei do porquê que os comunistas devem entender de finança e tecnologia, que não por acaso puxa sardinha para a minha própria agenda de pesquisa. mas é um pouco do que eu vou, enfim, desenvolver amanhã, não é um objetivo hoje. Assim. É claro que a partir desse desenho muito rápido, a gente já consegue entender que esse é um sistema orientado, portanto, na sua reprodução e na sua expansão, numa complexidade imanente, né? E uma complexidade, claro, que se ao mesmo tempo desenha tendências de funcionamento e de desenvolvimento, também nos coloca diante de uma incerteza radical. De que maneira essas tendências se aplicam, de que maneira elas se realizam, de que maneira elas se desenrolam objetivamente no cotidiano e na história. E essa incerteza naturalmente está prefigurada no trabalho do Marx, mas vai ser desenvolvida na economia política das mais diversas formas, dentre as quais uma famosa e conhecida é a do Keynes, né? O pensamento keynesiano. A incerteza, portanto, ela é uma força endógena, ela é intrínseca ao sistema capitalista, mas um sistema capitalista naturalmente que tem caracteres estruturais e que, portanto, pode ser definido de uma determinada forma. Então, esse jogo entre definição e indefinição, certeza e incerteza, funcionamento estrutural e imprevisibilidade conjuntural é um pouco do que envolve o que eu vou dizer aqui hoje, né? E aí sim, a finança no encontro espaço-tempo é do que eu vou tratar mais objetivamente como pano de fundo que eu acabei de dizer quanto à incerteza e à complexidade, né? E aí, enfim, entrando, claro, agora sim de maneira mais objetiva ao problema da disciplina, nessa agenda, deu para perceber que o que eu acabei de delimitar um pouco a minha agenda de pesquisa. Nessa agenda de pesquisa eu encontrei um problema de visualização muito intenso, né? Um problema de visualização que ele é um problema, claro, estético, mas ele é um problema epistemológico. Epistemológico enquanto estético, estético enquanto epistemológico. Claro que ele não me apareceu necessariamente como estético, né? Ele me aparece como epistemológico, mas claro que a gente pode, sem dúvida alguma, ver ele como um problema estético, né? Por quê? Porque
aqui eu acho que algumas imagens vão ajudar a gente a entender um pouco desse problema, né? Se a gente pensa o que é o mercado financeiro, o que é uma bolsa de valores, eu vou perguntar para vocês, a primeira imagem que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa numa bolsa de valores, geralmente é essa, né? E é uma imagem consagrada na cobertura jornalística, na produção cinematográfica, enfim, nas formas de representação as mais diversas, né? Ou então essa, né? De alguém, de várias pessoas em volta de uma tela acompanhando índices e negociando papéis, e geralmente extremamente estressadas com a imprevisibilidade no funcionamento do mercado e gritando umas com as outras, né? Como é possível, por exemplo, ver nessas imagens consagradas aí da Bolsa de Nova York, ou então a Bovespa, onde você tira quase que um caos de pessoas dentro do supermercado. Dentro de um pregão, né? E aquela coisa, você fala, meu Deus, a imagem do estresse da modernidade contemporânea exatamente. É a sensação de caos, né, por excelência, né? As pessoas não sabem muito bem o que elas estão fazendo, mas elas estão fazendo. Enfim, essa imagem consagrada no mercado. Essas pessoas estão prestes a morrer de infarto, né? Os caras com a veia saltada, aquele, meu Deus, o que é isso, né? Então, se você fala hoje com a maioria das pessoas, talvez não alguns de vocês, talvez sim, a imagem que aparece quando fala de uma bolsa de valores ou do mercado financeiro é essa. Ou então essa que também enfim, o cara com a mão na cabeça, né? Enfim, você pode procurar todas as matérias que tem nos portais de notícia, onde for, são sempre essas imagens, né? O dólar subiu a tanto, aí a foto do cara assim, e tal, é meio isso, né? Ocorre que isso é uma representação no sentido mais chulo do termo. Isso não existe. Não existe mesmo. As bolsas não são assim. Não são mais assim há muito tempo. As bolsas são assim. É isso. Assim, a gente não poderia ver uma diferença mais gritante de diferença de distância entre o que é de fato a realidade de funcionamento dos mercados e o que é a representação deles. Isso aqui eu vou dizer para vocês, senhoras e senhores, é posado. Isso aqui, eu conheci esses dois caras. Sabe quem são esses dois caras? Eles são as pessoas que te recebem no museu da Bovespa para te explicar como era antigamente. E aí eles sentam lá. Antigamente há mais de 10 anos. E essas duas figuras foram uma das poucas que sobreviveram desses caras aqui, que foram contratados pela Bolsa para te dar um tour lá dentro, te mostrar como é que era o ambiente, né? Seu Raimundo e tal. A gente trocou uma ideia, ele me contou como é que era pelo telefone e tal. E os veículos de comunicação vão lá para falar, seu Raimundo, posa aí com a mão na cabeça assim e tal, por favor, precisando de uma foto. Esse telão aqui não é usado por ninguém. Esse telão ele fica lá para ilustrar como que funcionam os índices e etc. E esses caras aqui na Bolsa de Nova York são os Zés ninguém do mercado financeiro, são apertadores de botão, enfim, definitivamente ninguém que toma nenhuma decisão relevante ou importante, né? Até mesmo porque, novamente, as negociações estão acontecendo aqui dentro. Agora, nessa entrevista é engraçado também, né, que o mercado financeiro é tão rápido que com 10 anos de defasagem se faz um museu. É isso, exatamente. 10 anos em termos de mercado financeiro. O edifício da Bovespa hoje, em São Paulo, tem lá esse Bovespa em frente e tal, no centro de São Paulo, tem os escritórios da galera do administrativo que trabalha lá e tem o museu do Bovespa onde era pregão. Então, isso já não existe praticamente em lugar nenhum do mundo, né? Em alguns outros lugares se mantém. O que você faz lá nesse espaço? Você faz a abertura de capital, aquele que vai lá, os CEOs bacanosos lá juntam para tirar uma foto e aperta a campainha, igual na Bolsa de Nova York, aí desce a bandeira dos Estados Unidos, aí joga uns confetes, abriu o capital, tal, e vai embora, entendeu? E não acontece mais nada logo depois, tira uma foto também lá. Um teatrão. Então, é um grande teatrão. Só que assim, todo mundo
continua performatizando ele, né? O curioso não é ele existir, o curioso é ele continuar sendo, a respeito dessa não ser a realidade do mercado. Então, o que é isso aqui? Isso aqui são servidores, como vocês sabem, né, os mainframes, onde estão localizados os servers, as máquinas dos traders, dos principais negociadores, enfim, dos compradores e vendedores de papéis. Isso é feito remotamente, né, por mecanismos de negociação automatizada, programados por esses negociadores, que muitas vezes rodam de maneira automática, né? Enfim, o mercado hoje não é povoado fundamentalmente por economistas, por traders, assim, traders, claro, mas por economistas e negociadores com treinamento próprio para a negociação de mercado, mas sobretudo por físicos, astrofísicos, matemáticos, os chamados quants, né? Essas são as figuras que fazem a máquina da finança girar, né, da negociação cotidiana. Enfim, eu não vou me estender demais nisso, porque o que importa é entender a diferença da representação, mas eu discuto longamente nesse meu livro como isso aconteceu, por que isso aconteceu, qual a história desse acontecimento, o que isso significa do ponto de vista da administração, do que eu chamei de finança digitalizada, etc, etc. Novamente, não é o ponto... Isso é como funciona hoje. Exatamente. Eu achei que ainda estava aparecendo aqui. Pega o playzinho. O play, pronto. Eu saí sem querer. Enfim, isso leva, quer dizer, o que eu chamei de finança digitalizada é uma forma de gerar um sistema de administração, gestão e funcionamento das finanças que tem na sua base operativa sistemas automatizados de conta, negociação automatizada. Eu vou contar para vocês mais ou menos uma história do desenvolvimento da finança digitalizada, o que isso significa. Mas esse problema é um problema que está vinculado a uma tríade, uma trinca de dificuldade de visualização do que é essa coisa tão importante que são os mercados, que são as finanças, né? Um anedotário que é muito interessante é observar como, não precisa do anedotário para isso, a gente observa na cobertura jornalística, o grau de subjetivação que se dá ao mercado, né? Por exemplo, o mercado acordou hoje nervoso, né? O mercado hoje está estressado, mas isso tem a ver com a dificuldade de representar como que funciona o mercado e qual a consequência que aqueles acontecimentos têm na vida cotidiana e por que eles ocorrem dessa maneira, né? A subjetivação é muito curioso, porque eu fiz trabalho de campo no mercado financeiro brasileiro, você vai conversar com os agentes, eles têm uma noção de ultra-objetividade das variáveis econômicas, né? Mas ao mesmo tempo que falando da ultra-objetividade do funcionamento econômico do mercado, eles subjetivam o mercado o tempo todo, né? Sem se dar conta, inclusive, do desnível entre a objetividade das variáveis econômicas e a subjetivação do que é o seu comportamento agregado, né? Enfim, mas o fato é que há então esse problema de visualização que ele pode ser observado em 3 dimensões. Vocês imaginam que eu me deparei com ele, inclusive, para investigar o que é esse negócio de finança digitalizada. Imagina que uma pessoa que não tem, enfim, não sou economista nem nada, chega no mercado para tentar entender como essa coisa funciona, né? O primeiro problema é a visualização econômica em si, né? Quer dizer, a necessidade de produzir modelos, mecanismos de negociação, de previsão de funcionamento do mercado, de como controlar essas variáveis, de como fazer com que, como entender a relação de umas com as outras, né? O seu desenvolvimento complexo, né? Então, desde esse ponto de vista, esse problema estético e epistemológico já aparece na própria operacionalização do mercado e dos agentes que estão direta e cotidianamente envolvidos no seu funcionamento. De outro lado, tem um outro problema de visualização, que é o problema de visualização social, foi isso que eu acabei de apontar. Como que você explica para as pessoas, para a opinião pública, para a pessoa que está acompanhando todo dia, dizer que o mercado aconteceu isso com o mercado, aconteceu aquilo com o mercado, algo que impacta na sua empregabilidade, no seu prospecto econômico, na sua vida. Como que você representa isso para essa pessoa que está acompanhando o noticiário econômico? O que é o mercado? O que aconteceu com o mercado? A própria ideia de acontecimento de algo no mercado. Você precisa necessariamente, não necessariamente, mas é o que você tem feito, recorrer a imagens desse tipo, para que as pessoas consigam ter algum tipo de forma simplificada de acessar o caos representacional que é o que é o mercado.
E de outro, e esse talvez seja o mais interessante para a gente aqui, é o problema de visualização política do mercado. Porque isso leva, por exemplo, se de um lado a gente pode se divertir com a cobertura jornalística, posada e etc. do mercado, a gente pode lembrar, por exemplo, que o Occupy Wall Street não está ocupando nada, na verdade. O que importa de fato para o funcionamento dos mercados. Você pode entrar e explodir aqui, não. Explodir não, porque ali tem um servidor, mas enfim, pode entrar lá, dançar, fazer o que você quiser lá dentro, que não muda objetivamente nada do funcionamento do mercado. Então, o que significa para a ação política interromper o circuito de funcionamento do mercado, que é o que supostamente se espera com uma ação de, enfim, interrupção, ocupação, como, enfim. Vamos lembrar que o Occupy Street é um parque, um parque, né, ali do lado, então não por acaso. Quando você vai na Bolsa de Nova York para conhecer, é uma coisa decepcionante, porque é um lugar, uma ruela super pequena, você fala, caraca, e do cinema, né, aquela imagem, aquela bandeira gigantesca, fala, meu Deus, aqui é o coração do capitalismo mundial, né, não tem nada disso. Então, um triplo problema de visualização, né? De visualização política, de visualização econômica, de visualização social, que, claro, se converte num problema de visualização para os pesquisadores que estão tentando entender o que é isso, como funciona e, ademais disso, explicar para as pessoas o que é. Então, vocês estão vendo como, pelo menos eu estou entregando o que eu prometi, estou trazendo quase um estudo de caso dessa dificuldade de visualização que a disciplina aborda, né? E eu acho que, dito isso, assim, a gente pode passar a dimensão mais epistemológica do problema, né? E há um desenvolvimento empírico do que é essa finança digitalizada e a dimensão epistemológica, né? Porque eu fui parar estudando a finança digitalizada porque eu entrei no programa de pós-graduação para estudar cyberativismo e a politização da tecnologia. Eu fui parar no capitalismo financeiro e revolução informacional. Por uma razão muito simples, né? Eu comecei a estudar, enfim, toda a filosofia, sociologia da tecnologia e etc., enfim, economia política, e comecei a me deparar com camadas de determinação do desenvolvimento tecnológico que não diziam respeito único e exclusivamente a uma indeterminação completa do desenvolvimento tecnológico por um lado, ou a vontade das pessoas de quem seguisse determinada direção. E aí, claro, a ideia é tentar encontrar quais são essas determinações, por isso que eu vou indo até buscar desenvolver a relação entre o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação por um lado, a partir dos 60 e dos 70, e o processo de financiarização das economias por outro, né? Quer dizer, de que maneira esses dois processos macroestruturais estão intimamente vinculados na produção do que aparece como uma finança digitalizada. Quer dizer, se o mercado, dentro das pesquisas, aparece como um local de desenvolvimento de ponta da maioria das aplicações que são utilizadas, por exemplo, na área da informática, da robótica, da automatização, em grande parte das suas aplicações tem no mercado financeiro os primeiros locais de produção, de teste, de utilização, o que explica isso, né? Então, tentar entender essa relação foi o que eu me dediquei, e aí fui entender de que maneira isso se deu historicamente, né? Na realidade dos mercados. E aí eu cheguei à definição de que são processos de mútua determinação, né? Não é uma causalidade simples, são processos que, como o crédito e a tecnologia para o Marx, de novo as analogias aqui da agenda de pesquisa com o encontro da investigação empírica são muito claros, né? De que maneira esses processos se codeterminam de modo complexo, né? E que o seu desenvolvimento tem uma dimensão incerta, mas que guarda naturalmente um conjunto de caracteres estruturais que permitem que eles sejam de alguma forma compreendidos numa média e larga duração. Então, os problemas que apareceram quando você investiu em uma coisa dessa natureza primeiro, a irrepetibilidade entre as dimensões micro e macro situadas. Quer dizer, a realidade de cada um desses mercados. Eu, por exemplo, faço no livro uma comparação entre o desenvolvimento tecnológico do mercado no Brasil e contra o desenvolvimento tecnológico do mercado central e do mercado estadunidense, do mercado americano. Os mercados são muito diferentes, muito diferentes.
E aí, de novo, né, você vê uma coisa que do ponto de vista micro é praticamente inconjugável. E é como a maioria da literatura na área trata. Quer dizer, você precisa, a sociologia das finanças da tecnologia contemporânea, a sociologia dos mercados, vai analisar como essas micro-redes se constituem, como o poder, a representação simbólica se organiza nesse espaço, como isso define a história de desenvolvimento e funcionamento dos mercados, como eles são socialmente, simbolicamente determinados e etc. Se você faz uma comparação entre o mercado brasileiro e o mercado americano, olhando única e exclusivamente para essa dimensão, você fala, não poderiam ser mais diferentes, né? De fato, não tem como produzir nenhuma generalização, nenhuma tendência de generalização da relação entre os mercados. Para começar, você tem mais de 12 bolsas nos Estados Unidos. Mercados, né? Espaço de negociação, análogo a uma bolsa. No Brasil você tem só um, o mercado central, né? Os mecanismos o volume de negociação do mercado estadunidense, vocês devem imaginar, é imensamente maior, imensamente maior. A complexidade e a profundidade desse mercado é imensamente maior, a quantidade de atores é maior. Mas, para além disso, os mecanismos de vigilância, de regulação são consideravelmente distintos. Então, se você vai fazer uma microsociologia dos mercados, você vai ver que, de fato, há uma incompatibilidade. No entanto, se você muda a escala de avaliação e busca avaliar o que eu tento descrever como finança digitalizada, uma definição geral desse processo, quais as tendências gerais de funcionamento, centralização e concentração de capital, dificuldades adicionais para a regulação, aumento da imprevisibilidade, da complexidade do controle do funcionamento desses mercados, quer dizer, encurtamento dos fluxos de espaço-tempo, como um produto direto dessa digitalização, dessa eletronificação dos mercados. Se você desenha essas grandes tendências, aí você vê que o processo é convergente. Então, como pode um processo ser divergente na microescala e ser convergente na macroescala? Esse é um outro problema de articulação epistemológica da própria investigação. E junto disso, claro, o conflito entre longa duração e dinâmica cotidiana, o funcionamento do mercado, o conflito entre linguagem técnica e linguagem corrente da maioria das pessoas, o conflito, enfim, a gente poderia apontar várias desses desníveis que acontecem, né? Como pensar isso, né? Será que pensar as dimensões, uma solução precária, uma sugestão, quase caráter de dúvida, será que a gente não pode pensar isso em termos de autonomia relativa entre uma dimensão e outra, como esferas distintas de explicação, de estratificação da realidade, de análise e explicação da realidade, uma semidependência que se articula em termos de autonomia relativa? Quer dizer, você poderia tentar articular isso das mais diversas formas. Acho que o que interessa mais para a gente aqui é entender e visualizar esse problema, né? Então, a tensão entre estabilidade e controle, enfim. Isso aparece, e isso vai ficando mais claro quando eu vou desenvolver para vocês agora o que eu chamei de as 3 fases da finança digitalizada, num problema que é a falácia da composição do desenvolvimento tecnológico, né? Assim, talvez alguns de vocês saibam a falácia da composição da economia, né? Enfim, pressuposto básico da economia heterodoxa, dos keynesianos em geral, quer dizer, a ideia de que, mas também um postulado funcionalista na sociologia, quer dizer, a ideia de que o todo é qualitativamente, não apenas quantitativamente, distinto da soma das suas partes, né? Quer dizer, o comportamento de um agregado macroeconômico não está determinado diretamente pela mera junção dos agregados microeconômicos, né? As pessoas buscando um determinado objetivo individual não necessariamente vão produzir o mesmo efeito esperado coletivamente. No caso do desenvolvimento tecnológico, isso também se manifesta, eu não vou desenvolver isso aqui longamente, no que eu chamei de espiral de complexidade da finança digitalizada. Quer dizer, o que está acontecendo é que a aplicação tecnológica nos mercados está intimamente vinculada a um conjunto de transformações institucionais, regulatórias, que por sua vez abrem novamente o ambiente para a introdução de novos desenvolvimentos tecnológicos que exploram esse espaço de transformação institucional regulatória, que por sua vez se reconfigura para atender a necessidade de transformação do ambiente a partir desse desenvolvimento tecnológico e assim por diante,
numa espiral que tem uma determinada direção, que é o aumento da complexidade e do risco sistêmico. O que isso significa? Significa que grande parte dos problemas técnicos que ocorrem, uma parte considerável, talvez, dos problemas mais importantes que ocorrem no mercado financeiro hoje, simplesmente não conseguem ser resolvidos, não conseguem sequer ser explicados pelas pessoas. Então, um exemplo claro é o chamado flash crash. Não sei se vocês já ouviram falar desse negócio. Enfim, a imprensa também tem uma dificuldade enorme de explicar. É uma queda muito rápida que acontece no mercado. Aconteceu em 2010 na Nasdaq, não, foi na Bolsa de Nova York, na New York Stock Exchange, que é um desses mecanismos, que eu vou explicar para vocês onde que é o mercado. Né? O mercado é isso aqui, então tá, pensa você agora. Eu só mostrei a imagem e expliquei, né? O mercado deixou de ser aquele pregão e ele foi passando por um processo de automatização, eletronificação, informatização crescente, que fez com que ele fosse gerido nas suas negociações diárias, basicamente por mecanismos automatizados de ponta, e mecanismos automatizados que correntemente hoje são hegemonizados por negociação de altíssima velocidade, negociação sem intervenção humana, de segunda ordem, que não, claro, intervenção humana para programar esses softwares, esses mecanismos, ou também chamados assim correntemente de robôs de negociação. Então são robozinhos de softwares que estão negociando de maneira automatizada com base em padrões pré-definidos de funcionamento. Isso está de uma imagem muito simples. Vamos pensar lá. Se uma ação do Bradesco subia, do Itaú caía, eu compro Petrobras. Então eu automatizei esse software, claro que não é, gente, definitivamente léguas mais complexo do que isso, mas vamos lá. Eu automatizei esse softwarezinho que fica rodando ali no mercado o dia todo, esse padrão de negociação. Sempre uma coisa sobe, outra não sei o quê. Sempre que uma sobe, a outra desce, vende aquela lá. Compra uma terceira, né? Então eu gerei esse robozinho que fica negociando, e tem vários robozinhos negociando. Mas acho que eu perdi o fio da meada aqui, eu estava explicando. O flash crash, claro, exatamente. É claro que vocês devem imaginar que esse ambiente vai se complexficando, porque não é só um robozinho, não é só um agente com o mesmo robozinho, são vários agentes com vai aumentando o fatorial de relação entre todas essas variáveis no mercado. Chega um determinado momento que algo acontece, e algo acontece mesmo, que o mercado simplesmente se descontrola e tem uma queda brusca, um pico que ninguém sabe por quê. Que no caso da Bolsa de Nova York torrou milhões de dólares num espaço de 10 minutos. Então o mercado foi para o abismo, sozinho, sem ninguém saber por quê, e voltou novamente sem que ninguém soubesse por quê, num espaço de 10 minutos. É um erro de programação? É isso, assim, a maneira de como esses robôs se comportam, né? Aí vamos dizer, é falha humana, há um fat finger, né? Alguém que apertou e programou errado. Que é um nome técnico, fat finger. É engraçado, ele é o vilão do é o nome do mercado. Fat finger. Fat finger, tem vários casos de fat finger no mercado que gerou pânico por causa de fat finger e tal. Os caras chamam fat finger. Mas Enfim, isso não é uma rede de programação. não, esse não é uma rede de programação. Interação. São várias pessoas fazendo programas diferentes, que respondem coisas diferentes, que quando interagem entre si... Mas pode ser também uma rede de programação na medida em que a programação serve para prever o comportamento da interação. Então, quando você desenvolve um código, quanto mais complexa é a linha de código, maior a possibilidade de haver um erro dentro dela, ou de algo que ela não é capaz de absorver, algo que ela não é capaz de prever. E aí a gente já vai falar do porquê isso tem a ver com incerteza, né? Então a ideia, o princípio básico desses softwares de negociação automatizada é conseguir controlar o maior número de variáveis possíveis dentro do seu modelo de negociação e colocar ele para rodar no mercado de tal forma que ele seja capaz de absorver o choque da instabilidade e da incerteza típica da negociação diária dentro dos mercados. Ocorre que de alguma forma pode ser que, por alguma razão, pode ser bug de hardware, uma falha no código do software, como eu acabei de dizer aí, o fat finger, que é alguém que o pessoal do mercado diz, mas não é o problema da programação, é o erro humano. Tem uma separação entre o humano e o não humano muito definida no discurso dos agentes do mercado. Que, por exemplo, um desses robôzinhos podem começar a vender loucamente o papel como se fosse, quando na verdade ele deveria comprar, porque algum parafuso técnico soltou ali. E aí todos os outros seguem o comportamento de manada, e aí a interação entra e começam a vender junto. E aí você derruba todo o índice de uma vez só, porque um algoritmo que era grande do ponto de vista de operação, sei lá, você pega um grande trader,
Deutsche Bank, o Credit Suisse, que faz negociações na ordem de bilhões diários, se um desses mecanismos, né, começa a comprar e vender na ordem dos milhões, ele começa a gerar uma reação nos outros agentes do mercado que pode levar o mercado como um todo por uma queda. Esses softwares, eles são não supervisionados? Esse que é o ponto. Tem uma batalha regulatória imensa, porque esses caras querem tratar isso como propriedade intelectual, IP, e os reguladores querem naturalmente ter acesso a esses códigos para saber que quando acontece uma tragédia dessa eles podem controlar. E aí você tem uma verdadeira queda de braço entre reguladores e produtores e desenvolvedores pelo acesso ao código ou não. Vou deixar você ter acesso a uma parte do código ou não, ou vou deixar você ter acesso ao código todo, mas daí você está quebrando minha propriedade intelectual e etc. Enfim. Sigilo de mercado. Não, esses códigos são disputados, assim, e os quantos são disputados entre as empresas para desenvolver esses códigos. Inclusive com tensões, às vezes, que beiram filme de Hollywood, assim, né? Tem os russos envolvidos, os chineses. E aí você pode, depois vocês podem julgar, assim, os russos presos, porque estavam produzindo códigos que estavam fraudando o mercado, e aí você não sabe se o cara é um russo infiltrado, da onde, ou de um agente privado, ou etc. Na realidade, a gente pensa nos caras de negócios como caras com ternos bonitos e bem tudo tatuado no pescoço. Eles, na verdade, é um monte de nerd que fica programando o computador. Um monte de nerd. Agora o cinema está começando a incorporar isso, assim. Tem uma série muito ruim, inclusive, chamada Billions. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que, enfim. O cara do Homeland. O cara do Homeland, esse mesmo. E aí agora eles estão começando a colocar uns quantos, uns nerds, assim. Ainda tem o estereótipo do cara ganancioso e tal, eu já vou dizer desses estereótipos, mas que voltamos para o problema da representação, né? Mas o cinema também não consegue representar isso, né? Assim, você tem alguns exemplos agora lembrando de cabeça, não sei se vocês falaram, certamente também tenham falado disso. Vamos pegar os últimos filmes de Hollywood sobre esse assunto. Tem, em 2016, tem Money Monster, com o George Clooney, eu não sei se vocês viram esse filme. Cara, é muito louco, o cara é um apresentador de programa, e eles falam de HFT. Porque o mercado agora... Julia Roberts. Também, eu acho. O mercado agora... Eu não tenho certeza, mas o George Clooney é certo. O mercado agora tem os robôs que negociam sem participação de seres humanos, esses robôs se descontrolam e essa economia está contra nós, uma coisa meio Occupy Wall Street. E aí mostra um cara, um desses canastrões, que apresenta um programa desses popularescos de investimento no mercado. E aí o cara, um desses investidores, bota toda a grana que ele juntou a vida inteira, fudido lá, e se ferra numa dessas operações do mercado. Ele entra no programa, sequestra o cara, bota uma bomba no corpo e fala, eu vou explodir isso aqui tudo. E aí todo o filme transcorre em torno disso. E aí eles vão descobrir uma trama corrupta com um investidor que estava especulando contra as minas e o trabalho semi-escravo na África, toda aquela coisa de Hollywood. Mas olha o giro representacional que você precisa dar, um cara com uma bomba amarrada no outro que apresenta um programa de TV sobre o mercado para conseguir explicar de alguma forma, para conseguir simplificar de alguma forma como funciona o mercado e a negociação de ativos contemporaneamente, né? Na minha opinião, muito mal sucedido. Aí isso em 2016. Aí em 2015 você tem o Big Short, né? Que é a grande aposta, ganhou Oscar, caramba. Cara, meu orientador foi assistir o filme e falou, cara, eu tive uma dificuldade enorme para entender. Então, assim, e todo mundo com quem eu conversei, eu falei, e aí, cara? Eu muito entusiasmado, né? Porque assim, agora as pessoas estão vendo as paradas que eu escrevi, olha lá, tal. E aí, eu não entendi nada. Aí, tipo, cara, assistiu o filme e não conseguiu a grande aposta. Porque ele tem que explicar o que é CBO, né? Eu não sei se vocês viram no filme, ele fala assim, um CBO aí para. O filme recorre a vários recursos, assim, de parar para explicar o que acontece. Um CBO aí vai pro cassino de Las Vegas. Uma aposta contra uma aposta, da outra aposta. Cara, não tem confuso mesmo, assim. Não funciona muito bem, né? E as pessoas saem sem entender mesmo o que é o CBO, assim, basicamente. E o filme fica tentando criar essas formas, criar essas imagens de representação
E são articulados em torno do quê? De um grupo de caras bonitões, né? O Brad Pitt, o Ryan Gosling, mais não sei quem, mais não sei quem, que vão apostar contra o mercado. Aí o nerd lá que fica tocando bateria vai apostar contra o mercado. Quer dizer, de novo, aquilo que você está dizendo, você precisa pessoalizar a história de um grupo de apostadores que vivem a tensão de apostar contra todo o mercado. E aí, porque é quase aquilo que fosse o mérito do brilhantismo deles, de observar que algo estava errado e etc. Claro que ajuda a entender parte do funcionamento da crise, os títulos podres e etc. Mas de alguma forma não consegue captar ainda a dinâmica de funcionamento cotidiano do mercado que leva aquilo ser o que é. É como se fosse, de novo, mesmo querendo ser crítico e buscando ser crítico, é como se uma crise fosse um evento extemporâneo causado por erro humano de intervenção no mercado, quase como ser algo que reverbera de alguma maneira, algo que reforça de alguma forma a forma ortodoxa de ver a crise como um evento externo e não como uma dinâmica autoproduzida pela própria economia, né? No interior da própria economia e da expansão das trocas e da dinâmica de reprodução do capital. Quer dizer, de novo, você tem que provar. Aí você pode voltar antes com o filme Wall Street do Oliver Stone, né? O de 87 e depois a refilmagem de 2010, que é basicamente o estereótipo do maluco ganancioso, que utiliza o mercado de forma do cara inescrupuloso, e ele engana todo mundo. Essa também é uma figura clássica na representação de Hollywood contra os mercados, né? Aqueles caras que cheiram, que são loucões, e etc. Né? Raramente se consegue fazer uma representação, primeiro, cotidiana, e segundo, geral, abstrata do funcionamento sistêmico do mercado. Aí você tem Margin Call, em 2011, com o Kevin Spacey, que é o cara que está numa gestora, e ele larga um pendrive e a galera começa a ver, enfim, aí é o dia antes da catástrofe, assim que se apresenta, né, enfim. Em todos os casos há essa dificuldade de representar o processo de funcionamento de decisão econômica cotidiana. Por exemplo, um hedge fund. Como funciona o hedge fund? Eu nunca vi em nenhum filme a representação de uma figura, sei lá, como Soros, né? Funcionamento de uma figura como Soros, ele não é esse estereótipo, certamente não é. Como funcionam os hedge funds? Como que esses caras investem no mercado? Como que se dá a relação deles com as instituições financeiras? Eu estou falando uma linguagem de mercado aqui, né? Eu estou fazendo as notinhas de rodapé. Hedge fund é um fundo, são os grandes fundos de investimento multimercado que negociam utilizando vários ativos, desde câmbio, ação, índice, enfim, e empacotam isso dentro de um produto financeiro que eles vendem para você a participação no interior daquele fundo que te promete uma determinada rentabilidade em um determinado período de tempo. Esses são os grandes atores do mercado financeiro contemporaneamente, né? Por exemplo, os bancos operam, grande parte deles, no mercado por meio de hedge funds, né? São esses hedge funds, por exemplo, que estão de maneira mais ubíqua em todos os mercados, por pessoas jurídicas diversas, enfim. Não aparecem nos filmes, né, por exemplo. Os hedge funds, por exemplo, são coisas extremamente importantes já há mais de 2 décadas no funcionamento dos mercados. E não há nenhum filme que traduz como que são hedge funds, como que será o seu funcionamento, como que esses caras saem do sistema financeiro tradicional para a administração desses fundos, que voltam para grandes empresas, e das grandes empresas vão para os governos, etc. Quer dizer, agora, um pouco depois da crise, você tentou mostrar um pouco mais essa porta giratória, né? Mas ainda assim, com uma enorme dificuldade. Né? Então, assim, tentando traduzir aí com alguns exemplos, esse problema permanece. Né? Enfim, acho que apontado de maneira geral o que é esse problema, a gente pode voltar então à definição do que é a finança digitalizada. A finança digitalizada é uma forma, que eu tento apresentar ali, como uma forma sistêmica de funcionamento desse mecanismo. Quer dizer, um mecanismo de gestão da circulação, enfim, e acumulação de capital financeiro por meio de mecanismos automatizados de ponta, e mecanismos automatizados de ponta que confiam sobretudo na diminuição dos fluxos de espaço e de tempo para aumentar o número e o volume de negociações a partir desses mecanismos. Quer dizer, não quer dizer que a financiarização das economias ocorre por conta do desenvolvimento tecnológico, mas quer dizer que o seu funcionamento operacional, tal qual ele existe hoje, não poderia se dar da maneira que se dá sem a utilização desses mecanismos.
De outro modo, o próprio desenvolvimento da informática, da computação, alguns desenvolvimentos da matemática, e nós vamos chegar já ao desenvolvimento da inteligência de máquina contemporaneamente, a inteligência artificial, estão intimamente vinculados às demandas e às necessidades de funcionamento dos mercados, né, as dinâmicas e as necessidades da finança digitalizada. Isso ocorre, é um processo que ocorre, então, ao longo da segunda metade do século XX para cá, a partir de 3 fases, e aqui já caminho para o encerramento da intervenção. A primeira delas é a eletronificação e a informatização dos mercados. Né? Isso acontece, claro que a gente poderia retomar isso a partir dos 50, dos 60, enfim, os primeiros estudos em torno da cibernética, da computação, da automação, enfim, o surgimento das primeiras bolsas que utilizam de negociação automatizada, como a Nasdaq, já final da década de 60 e início da década de 70. Né? Mas isso ocorre sobretudo a partir da década de 80, quando você começa, e veja que os marcos temporais são muito coincidentes. Né? Assim, a partir da década de 80, que grande parte, da década de 70 e 80, que grande parte da literatura econômica aponta o desenvolvimento da financiarização, as transformações como o Big Bang da City Londrina, como a crise da dívida dos países latino-americanos, a expansão do mercado de eurodólares, a crise do petróleo, a transnacionalização das cadeias produtivas. São processos que ocorrem, sobretudo, a partir dos fins 70, meados 70, e que avançam com a sua expressão política, no caso da neoliberalização, da chegada ao poder de uma outra agenda política a partir dos 80. Né? Então esse processo de abertura, integração, liberalização dos mercados precisa de uma base técnica para ser operacionalizada, né? Assim como a transnacionalização das grandes empresas. Né? Quer dizer, então o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, da internet, que ocorrem a partir da década de 60, 70 e 80, vão, de alguma forma, servir como a base material operacional desse processo. E não à toa, a partir da década de 80, que a negociação dos papéis começa a ser automatizada. E ela começa a ser automatizada ainda de uma maneira muito rudimentar, né? Você não automatiza, você eletronifica, digamos assim. Ainda são agentes humanos que estão negociando diretamente os papéis, mas eles passam a fazer isso a partir de linhas de transmissão, enfim, de comunicação mais eficientes e mais diretas, que possibilitam aí já a oportunidade para você se livrar do pregão viva voz e poder fazer isso por linha de transmissão comunicacional, análoga a fax, análoga a telefone e coisa do tipo. É a partir daí que acontece, por exemplo, em 87, desses primeiros eventos de instabilidade sistêmica dos mercados relacionados a mecanismos automatizados. É a chamada Black Friday de 87, né? Um pânico dos mercados, que foi aprofundado em grande parte devido aos mecanismos de transmissão eletrônica das informações dos mercados, que aprofundam, claro, e intensificam a profundidade desse pânico. Então, grande parte da literatura já aponta isso como, enfim, uma pré-história dos flash crashes, por exemplo. Né? Porque a facilidade de comunicação propagou o pânico de maneira que... Não só a facilidade de comunicação, mas a maneira de como essa comunicação deu a possibilidade para uma resposta automática e não necessariamente reflexiva sobre o que estava acontecendo. Quer dizer, você já consegue, a partir dessas linhas de transmissão, gerar cadeias processuais, não necessariamente automatizadas do ponto de vista informacional, mas do ponto de vista processual, de encadeamento de ações que acontecem de maneira muito mais rápida e que são encadeadas por meio da divisão do trabalho em processos internos de negociação dentro dos agentes. Né? Então, assim, essa coisa do se sobe tal ação, cai tal ação, vende tal ação, hoje é um software que faz. Mas se você consegue conectar todos os mercados por uma linha de transmissão, você pode fazer com que seres humanos tenham uma cartilha na frente e façam o seguinte: subiu esse, caiu esse, eu vou fazer isso. Esse é o protocolo. Né? Se você não tivesse a linha de transmissão, talvez o tempo, o lapso, reconfiguraria a dinâmica processual entre esses agentes. E não é por acaso que na década de 80 vai começar, da passagem dos 80 para os 90, começar a surgir os chamados primeiros quants.
Um exemplo elucidativo disso é um cara chamado Gene Simons, que é o dono do maior hedge fund do mundo hoje, que não por acaso chama Renaissance Technologies, é o nome do fundo, que é um hedge fund que negocia basicamente ativos. E por que chama Renaissance Technologies? O Gene Simons... O dele é Gene Simons. Gene Simons, parece o cara do Kiss, né? Mas é isso mesmo. O cara, um matemático brilhante, que ajudou a CIA a quebrar códigos soviéticos durante a Guerra Fria, deu aula em grandes universidades americanas, como Stanford e tal, e saiu do sistema universitário para ir para o mercado financeiro. E a ideia dele, que é uma ideia muito antiga do mercado, é construir modelos matemáticos para produzir mais ou menos um controle de previsibilidade dentro do mercado e fazer as apostas de negociação mais eficiente possível. Basta lembrar que essa é uma obsessão não só do mercado, mas dos economistas de longa data, né? Se a gente volta na toda a discussão sobre o cálculo econômico socialista, antes disso, volta um pouco mais no Walras, né? E você vai encontrando de alguma forma, maneiras análogas de obsessão com o controle das variáveis do mercado, dos preços e etc. há muito tempo. O Keynes, por exemplo, é um desses caras que, influenciado por essa obsessão, na sua juventude, o Keynes conta a anedota que era um grandíssimo matemático, um exímio matemático. E ele diz o seguinte: então, quer dizer, se a teoria ortodoxa diz que os preços tendem ao equilíbrio, caminham de uma determinada forma previsível de funcionamento, que os mercados deixados a eles mesmos tendem ao equilíbrio, etc. Vamos fazer então, no mercado onde isso ocorre de maneira mais intensa, que é o mercado de ações, vamos ver se a gente encontra isso no mercado, né? E ele pega uma série de negociação, que é basicamente o que fazem grande parte dos matemáticos no mercado. Pega uma série de negociação enorme, um histórico de negociação enorme, e tenta buscar padrões. Tenta exaustivamente buscar padrões. Só antes da década de 30 ele não encontra. E aí da onde surge, enfim, o desenvolvimento do postulado keynesiano da incerteza. Quer dizer, simplesmente não dá para prever o funcionamento dos mercados. É absolutamente, inerentemente imprevisível e incerto. Nesse nível de determinação é impossível. Então eu preciso partir do pressuposto de que a incerteza é um dado intrínseco do capitalismo, e a partir do pressuposto de que a incerteza é um dado intrínseco, eu vou fazer uma análise do comportamento dos agentes econômicos, me pautando pela ideia de que todos eles estão num ambiente de incerteza. E isso reconfigura a teoria econômica. Enfim, a grande revolução keynesiana se dá basicamente por conta dessa virada epistemológica, né? E o que volta, inclusive, enfim, ao título que a gente está dizendo. Mas o Gene Simons faz novamente isso, assim, e obtém um sucesso considerável, mas isso caminha em paralelo com a automação constante desses mecanismos, né? E aí sim que a gente passa dessa primeira fase de eletronificação de informação para uma segunda fase de automação e aceleração. Quer dizer, isso já na final da década de 90, começo dos 2000, assim, isso começa a desenvolver na década de 90. Por exemplo, em 97 você tem a quebra do Long Term Capital Management. Vocês já ouviram falar desse grande fundo, um hedge fund, que, olha que louco, dois matemáticos, economistas matemáticos, desenvolveram um algoritmo de precificação de ativos dos mercados. Isso virou uma fórmula conhecidíssima no mercado, que é inclusive utilizada ainda hoje na precificação de ativos, chamada Black-Scholes. Na verdade é Merton Black-Scholes. O Merton é filho do Merton sociólogo, que é um economista americano. Essas maluquices da história. Enfim, esses caras que desenvolveram esse algoritmo ganharam o Nobel por ter desenvolvido esse algoritmo, uma coisa assim revolucionária. Se desenvolveu uma forma de matematizar a precificação de ativos jamais vista. Acontece que um ano e meio depois, o fundo dos caras, eles abriram um fundo, claro, ficaram milionários, todo mundo botou capital no fundo dos caras, imagina. Acontece que um ano e meio depois o fundo deles quebrou. E quebrou de uma maneira catastrófica, porque eram bilhões que estavam envolvidos, e foi um caso de resgate do governo americano. Os Estados Unidos salvou o Long Term Capital Management porque envolvia uma quebra considerável, a crise dos mercados russos de 98 e dos mexicanos de 97, a crise asiática também de 97, né, que foi uma crise cambial e etc. Ou seja, conformando mais uma vez a impossibilidade desses modelos serem capazes de fato de aprender a incerteza e a complexidade dos mercados. Mas
Mas, ainda assim, eles continuam sendo depositários da fé dos agentes econômicos, né? E não por acaso são muitos análogos que estão por trás da estruturação de ativos como CDOs e vários outros ativos bizarros, né? Essa estrutura complexa de securitização, onde um ativo segura o outro e na base dele você dilui o risco de uma forma tal que esse risco é matematicamente desprezível, é o que está por trás dos CDOs, que a despeito de serem matematicamente desprezíveis ou impossíveis para a parte da teoria econômica, a catástrofe ocorre de fato, né? Comprovando mais uma vez essa impossibilidade, essa dificuldade. Mas o fato é que, a despeito disso, é exatamente nessa direção que o processo de automação e aceleração dos mercados ocorre. Então você faz o quê? Você tenta diluir esse risco por meio da antecipação do futuro no presente. Você pega uma série histórica de negociação de décadas, gera um modelo em cima dela, faz um teste em cima dela e obtém, a partir dessa plotagem do passado no presente, como ele vai se comportar e de que maneira esse seu algoritmo, esse seu software vai performatizar dentro do mercado em termos de retorno, né? Acontece que, de novo, nada garante que o que aconteceu no passado, o padrão de previsibilidade do passado, vai ser necessariamente o mesmo padrão de previsibilidade do futuro, né? Então, sabendo disso, você faz o que então? Você não contente em plotar o passado no presente para tentar entender o futuro, você passa, como é da dinâmica do capital própria, antecipar o futuro no presente, como é tipo do próprio circuito de capital, né? Da circulação mais, você está no capital 1, você está vendo isso, quer dizer, a mercadoria precisa circular da forma mais rápida possível, ela não pode ficar presa na mão do capitalista, etc, enfim. Aí você vê uma analogia clara no mercado de ativos financeiros aqui, em que você vai diminuindo o tempo de negociação dos dias para as horas, das horas para os minutos, dos minutos para os segundos para os centésimos, dos centésimos para os milésimos, a tal ponto que a diferença de negociação passa a ocorrer na casa dos milissegundos, né? Então você começa a desenvolver algoritmos e mecanismos que confiam em software complexo e hardware de alta potência para comprar e vender papéis com uma velocidade 40 vezes maior do que a velocidade de piscada de um olho humano, né? Então, com isso, você tenta, de um lado, diluir o risco, de outro, aumentar o número de operações, você dilui elas pelo tempo e pelo tamanho dos papéis, né? Se você pode comprar e vender mais rápido, e você pode fazer operações com menor volume econômico, no agregado, no final do dia, elas são milhões de dólares, né? Tem um efeito análogo de você comprar e ter o risco de comprar e vender uma grande ordem de compra ou de venda de milhões de dólares, né? Então, isso se materializa nos chamados high frequency tradings, né? Algoritmos